Bom dia, meu nome é Maria Clara, sou aluna do curso de Letras da UFRN, sou voluntária no PIBID e sou ex-aluna do Berilo, na escola onde vocês estudam. Foi minha escola por 3 anos, de 2016 a 2018, até eu ingressar em 2019 na UFRN. Então, para mim é um prazer estar de volta, mesmo que dessa forma, né? Gostaria que de maneira presencial, mas por enquanto nosso contato vai ser por essa videoaula, tá? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o seminário, junto com meu colega Simeone. Sendo que a gente vai ver o seminário de uma outra maneira. A gente usa muito o seminário para fazer atividades, né, solicitadas pelos professores de diversas matérias. Mas aqui a gente vai ver ele como um gênero textual, como uma produção textual, tá? Então, nosso conteúdo, a gente vai falar um pouco sobre as características desse gênero, a gente vai falar um pouco sobre a oralidade em contexto formal e partir para a produção de um seminário, que envolve o planejamento, a elaboração. O Simeone vai falar um pouco sobre a avaliação, sobre as práticas usando a editor de apresentação. O que é isso? O slide, né? Os recursos de apoio que a gente usa para acompanhar a nossa fala. E, por fim, a gente vai falar um pouco sobre a proposta de atividade, que a professora Antônia comentou, mas a gente vai dar alguns encaminhamentos, né? Então, começando um pouco sobre o gênero seminário, a gente só produz o seminário em um contexto específico de um contexto escolar e acadêmico, que a gente produz também na universidade, na pós-graduação, enfim. Então, o único contexto de produção do seminário é numa escola, é numa universidade, é num curso técnico, nesses contextos de ensino-aprendizagem, né? Então, quando você produz um seminário, por que você produz um seminário? Você está parado para pensar, né? É porque o professor está com preguiça da aula, aí ele vai lá e diz, ei, fulano, vai lá falar sobre não sei o quê. Não, é um contexto de avaliação, geralmente, né? Então, quem produz um seminário está ali ocupando o papel de alguém que estudou um tema e vai falar sobre ele, né? Alguém que se aprofundou um tema e vai falar sobre ele, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, vocês vão produzir um seminário sobre as escolas literárias, né? Então, vai ter um grupo que vai ficar com romantismo, por exemplo. E aí vai ser um grupo que vai se aprofundar mais naquele tema que os demais, para compartilhar aquilo. E aí depois ele vai ouvir um grupo que fale sobre o parnasianismo e vai também se aprofundar no parnasianismo. E assim, com cada um dominando mais um assunto, chega um momento que todos sabem um pouquinho de cada, né? E dá espaço para o aluno mostrar o que ele aprendeu ao longo daquela atividade, né? Então, tem diferença entre um seminário em grupo e um seminário individual? Eu acho que sim, né? Minha impressão pessoal é que sim, porque no grupo a gente tem que dividir a fala, mas o conteúdo ele tem que ser unânime para todos, né? Tem que ser igual para todos. Então, exige outras estratégias para a gente produzir esse gênero. Então, é um gênero que a gente produz, geralmente, em coletividade, né? Uma fala vai sendo seguida da outra, e assim esse texto vai sendo construído, tá? Então, levando isso em consideração, por que o seminário é considerado um gênero e não apenas uma atividade escolar? Bom, primeiro que ele é de fato uma atividade escolar, né? Mas por que ele é um gênero? Eu não sei como é que vocês estão na cabeça com esse conceito de gênero, mas o gênero é algo, tem muitas características, são textos que têm muitas características em comum, né? Então, por exemplo, um gênero escrito a carta ou o e-mail, né, para ser mais atual, você começa fulana de tal, vírgula, escreve lá o que você quer escrever, geralmente, dependendo da pessoa, você se coloca mais no texto, se for um caso de formalidade, a maioria dos e-mails é para isso, né? Você vai falar vai mandar um currículo por e-mail, você mandar, não sei o quê, de uma forma bem formal. E no final, atenciosamente, fulana de tal. Então, tem uma estrutura, tem um estilo de linguagem, tem vários elementos que, quando você bate o olho, você vê que é um e-mail, né? Que é aquele gênero textual. Do mesmo jeito é o seminário.
ele tem um jeito que a gente abre, a gente fala, meu nome é fulano de tal, eu vou falar sobre isso, o grupo é formado por isso, isso e isso. Nossa apresentação vai falar sobre taran, taran, taran. A gente termina o seminário dizendo obrigada, alguém tem alguma pergunta? Então, tem esses elementos em comum, a gente geralmente fala sobre só um assunto, ou tem um tema central, enfim, tem vários elementos em comum, várias características estruturais, estilísticas, que caracterizam o seminário como um gênero textual, né? Então, se o seminário é um gênero, quer dizer que quando a gente está lá na frente falando, expondo a nossa fala sobre o tema, a gente está produzindo um texto. Muitas vezes a gente acha que não, porque a gente acha que texto é só aquela redação, é só aquela folha de papel grande, preenchida, mas não. Se a gente fala num contexto específico, se a gente produziu algo com sentido, com coesão, com coerência, mesmo que de forma oral, isso é um texto, né? Quando essa aula que eu estou gravando para vocês, é um texto, é um gênero videoaula, porque eu estou falando, minhas palavras têm encadeamento, eu estou gravando no local de voluntária de um projeto, vocês estão assistindo como alunos. Então, tudo isso torna isso um texto, né? Então, se o seminário é um texto, se o que a gente fala lá é um texto, a gente tem que ter cuidado para se atentar às características que esse gênero requer, né? Porque é um texto produzido oralmente. E na oralidade a gente tem vários vícios de linguagem, né? A gente fala muita gíria, a gente fala muita expressão com desvio de concordância. E ok, é normal a gente falar isso numa roda de amigos, no WhatsApp, a fazer uma pergunta ao professor, ao, ao jantar no almoço de domingo com a nossa família. Ninguém vai estar se atentando a falar de uma maneira formal, né? Mas em um contexto formal, como é um seminário, como é um debate, como é uma mesa redonda, como é uma entrevista de emprego, enfim, várias situações que requerem essa modalidade da língua, a gente tem que se atentar para seguir, estar atento à formalidade, né? Do mesmo jeito que na redação de um Enem ou num e-mail para uma empresa, você não vai usar gírias. Do mesmo jeito, no seminário, não se deve ou não é adequado que se use a linguagem informal, né? Então, tem diferença dessas duas linguagens e é importante que a gente se atente, né? Então, vamos falar um pouco, já partindo para o planejamento do seminário, né? Quando a gente vai falar do seminário, a gente vai se colocar na posição de quem tem conhecimento sobre o assunto, né? De quem é especialista sobre o assunto, né? Então, para que a gente, de fato, esteja seguro do que a gente sabe, que a gente tenha o conhecimento necessário para apresentar, sem ficar nervoso, sem ter medo de dar branco, a gente tem que fazer uma pesquisa nos meios que servir como fonte de informação. Tem gente que gosta de ler página da Wikipédia, tem gente que gosta de ler Brasil Escola, tem gente que gosta de ver videoaula no YouTube, tem gente que gosta de ver livro físico na biblioteca, vários fatores, tá? Tem gente que vai no Google, procura bem, tem gente que vai no primeiro que acha, mas o importante é que a gente pesquise o que for melhor. Eu, particularmente, quando apresentava seminário, eu procurava videoaula porque eu achava que ajudava muito mais na minha fala, nos exemplos. Eu acho que eu aprendia melhor e eu, consequentemente, explicava melhor. Mas isso é de cada um, né? Então, é importante que tenha essa pesquisa, que a gente tome nota e resuma os textos, né? Não precisa ser um resumo, aquele resumo que o professor passa, mas que pelo menos assim, os tópicos importantes, por exemplo, falar sobre romantismo. O que é importante saber no romantismo? O que estava acontecendo naquele período? O que é que era importante
para aquelas pessoas, por que elas escreviam daquela forma, como elas escreviam, né? Quais são as principais obras. Então, isso é importante para que você tenha uma segurança antes, né? Então, selecionar e organizar as informações, né? Algumas informações a gente pensa que é super importante, mas tem que ver, será que isso é mesmo importante para o meu trabalho? Será que isso não é algo que eu posso, claro, aprender, mas que para a exposição seja mais importante que outras coisas, né? Então é importante você pensar como você vai começar, como você vai desenvolver, como você vai concluir a exposição, né? Então, você vai começar de uma maneira mais geral, vai falar, romantismo, foi de tal a tal tempo. No desenvolvimento, você vai falar as principais obras e autores. Na conclusão, você vai falar o que estava acontecendo nesse período. Será que essa é a melhor ordem? Então, tem que planejar isso, né? Esse encadeamento das etapas da sua fala, né? Então, será que tem algum exemplo que você possa usar? Será que tem recursos que você possa usar, né? Slide, cartaz, o que é mais interessante para a sua apresentação? Também é importante redigir um roteiro, né, do grupo geral. Então, fulana vai falar, e façam isso antes de produzir, né? Porque às vezes chega lá na frente, aí fica todo mundo assim, vai fulana, vai. Não, não, é fulano. Aí, aí acaba pecando um pouco. Parece que o grupo não se organizou, que o grupo não planejou aquele momento. Então, é importante que tenha esse roteiro prévio, né? Que seja feito em consenso entre as partes do grupo. Então, ao apresentar, tendo feito um bom planejamento, envolve várias questões como timidez, como segurança, mas quanto mais você planeja, quem tem problema com isso? Quanto mais planeja, mais fácil é, né? Depois eu vou dar algumas dicas, mas assim, o planejamento é primordial, é importantíssimo para que você tenha segurança que você aprendeu e que você só vai lá na frente falar. Claro que as outras pessoas, você pode ter um problema sério de timidez, é normal, mas uma dica para mim, eu também era muito tímida nas minhas produções, mas era ensaiar, era fazer o roteiro, planejar, tentar dominar o assunto o máximo que eu conseguia para evitar dar um branco, né? Então, feito o planejamento, a gente vai para a exposição, né? E a gente tem que estar atento que durante a exposição podem acontecer fatos não previstos, né? O público pode não compreender bem, então você ensaiou aquela fala toda bonitinha, mas o público não entendeu, o povo lá estava assim, vendo sua exposição. Então você tem que ter estratégia para reformular, para dizer a mesma coisa de um outro jeito, para dar exemplo, para isso, para aquilo. Você tem que estar atento ao seu público, não é você falar olhando para o céu e saber se seus colegas estão entendendo ou não, né? É importante que tenha essa sensibilidade, né? E também acaba que quando a gente faz um seminário em grupo, tem isso das partes, né? Você fica com tal parte, eu fico com tal parte, e eu não sei nada do que está acontecendo uh, no seu trabalho. Então, eu estou no grupo do romantismo, aí eu vou falar sobre a terceira fase do romantismo. Aí meu colega que ia ficar com a segunda faltou, ou deu um branco nele, ele não conseguiu apresentar. A minha apresentação vai da primeira para a segunda, para a terceira fase, sem passar pela segunda, né? Vai pular a segunda. Então, que apresentação é essa, né? Se o tema do meu seminário é romantismo, então eu tenho que saber um pouco sobre cada fase. Claro que se foi destinado que eu ficasse com a terceira, eu teria que me aprofundar mais nela, mas eu tenho que saber também da segunda para entender como foi que chegou até a terceira, né? Então, a gente tem uma sequência de exposição, né? A gente faz uma abertura, então a gente se coloca lá na plateia, a gente cumprimenta e toma a palavra. Então, você se apresenta, você vai falar, vou falar sobre isso, e parte para a apresentação do tema, né? Então, é importante falar, nosso grupo vai falar sobre o romantismo,
que foi isso e aquilo. E aí já parte para a exposição, né? A exposição de cada um. É importante que eu estou falando aqui e minha dupla e meu grupo, né, quem veio depois de mim, vai falar depois de mim, eu terminei falando da segunda fase, né? E aí a pessoa vai falar da terceira. Então é importante que ela comece a fala falando depois dessa fase, houve isso e aquilo, que fez com que... Então, é estabelecer conexões entre as falas, estabelecer conexões do próprio conteúdo, né? Então, como é que foi da segunda para a terceira, né? Não é só a pessoa, terminei de falar da segunda fase, aí vem outra pessoa e fala, porque a terceira fase foi de tal ano a tal ano, os principais autores eram fulano, cicrano. Não, e o encadeamento? É um texto, né? Você vai de um assunto para outro, você tem que fazer essa conexão, essa coesão, tá bom? E a conclusão, né? Vocês devem finalizar, agradecer ao público pela atenção, abrir para perguntas. E também é importante estar atento ao tempo, né? Às vezes um participante do grupo fala 15 minutos, o outro fala 5, né? Então, estar atento a essa desproporcionalidade. Tem gente que se sente mais à vontade, fala com tranquilidade, mas tem outros que não, né? Que falam logo correndo. Então, tentar manter o equilíbrio entre o grupo e os outros grupos também, né? Então, ao apresentar, também é importante a gente estar atento à nossa postura, né? Porque às vezes com o slide atrás, a gente acaba achando que a gente está vendo o slide, todo mundo está vendo, mas você tem que estar vendo sua plateia também, né? Então, às vezes a pessoa fica assim. Às vezes, são pessoas que colocam no slide todo o texto, né? Toda a fala deles e ficam lendo, né? Ficam fazendo aquela leitura automática, né? Então não vê a plateia, não vê se o povo está entendendo, não vê seus colegas, como é que eles estão reagindo. Então é importante que o Simeone vai falar claro sobre isso, mas que o slide não roube toda a atenção, que você fale de pé, olhando para o fundo da sala. A fala deve ser alta, clara e articulada. Não deve falar de costas para a plateia. E mesmo que não seja sua atividade favorita, né? Mas que você demonstre, né, uma simpatia, uma receptividade para aquele povo que vai te ouvir. É importante, né? Então, sempre lembrar de manter essa postura, que às vezes também um aluno apresenta a sua parte, digamos assim, né? Começa o outro, aí vai lá o outro, senta, o outro volta para o lugar, fica conversando com os outros participantes do grupo. Então, isso prejudica muito a apresentação de um seminário para quem está avaliando. Como eu falei, né, o uso da linguagem deve ser evitar certos hábitos informais da linguagem oral e estar atento ao emprego de vocábulos específicos, ou seja, palavras. Se eu for falar de romantismo, o que é que eu preciso mesmo falar? Preciso falar sobre aquele século, preciso falar sobre aquela melancolia que os autores sentiam, sobre a poesia, principalmente, os romances, o que é que estava acontecendo. Então, eu preciso retomar essas palavras principais, essas palavras-chave para a minha apresentação, que precisam aparecer, né? Então, se eu ver que uma pessoa não está entendendo, eu tenho que fazer uma reformulação, eu tenho que explicar de outra forma. Enfim, na apresentação em grupo, né, além das orientações que eu já dei anteriormente, existem várias questões que são importantes, né? Como eu falei, a divisão das partes entre os componentes. Eu tinha uma professora que dizia assim, parte a gente só tem na herança, né? Claro que é importante que tenha essa divisão, mas não se pode ficar preso a ela, não se pode confiar que você só vai falar aquilo e pronto. É importante que todo mundo tenha pelo menos um conhecimento mínimo, nem que vocês ensaiem juntos para que cada um ouça a fala do outro antes.
deve ter, de fato, um conhecimento sobre aquele tema, não só sobre a sua fala, né? Então, deve ser evitadas as situações de distração. Seu colega está falando, você está lá no mundo da lua e você nem vê que chegou a sua vez. Aí o povo diz, fulano, é você volta, assim. Então, evitar essas distrações, né? E durante a exposição, a participação é coletiva. Então, se você vê que o seu colega está se estendendo muito, você tentar sinalizar. Se você vê que o povo não está entendendo, a plateia não está entendendo, então você faz uma interrupção para dar um exemplo que você considera que possa ajudar seu colega que está ali apresentando. Então, é uma participação coletiva nessa apresentação do seminário. Para esse seminário, os outros. Olá, bom dia. Meu nome é Simeone Gregório. Eu irei dar continuidade ao conteúdo da aula. Os seminários, depois de apresentados, devem ser avaliados a partir de alguns critérios que eu irei explicar e apresentar para vocês. Eles são muito importantes, pois irão guiar as suas próximas apresentações em público ao longo da vida. Como os seminários que vocês irão apresentar serão filmados, observe atentamente se você atendeu corretamente os seguintes critérios. O primeiro deles refere-se ao posicionamento do apresentador. Observe se o apresentador falou em pé, com o roteiro nas mãos, demonstrou o domínio de conteúdo, isto é, se apresentou segurança no que estava falando, nunca deu as costas ao público ao usar os recursos audiovisuais. Sabemos que o apresentador nunca deve falar de costas para o público, mesmo que esteja escrevendo na lousa ou alterando os slides. Nessas situações, o aluno deve ficar de lado e falar com a cabeça virada na direção do público para que a sua voz seja ouvida por todos. E, por fim, verificar se ficou bem posicionado e movimentou-se durante o público, se possível. Então, a posição do apresentador é indispensável na hora de apresentar o conteúdo estudado. E se o apresentador ele se moveu durante a sala, o ambiente em que estava apresentando. Isso também é de extrema importância, porque exprime segurança naquilo que estava falando. O próximo critério diz respeito à fala. Deve-se verificar se o apresentador falou alto e claro e variou a entonação, evitando monotonia. A fala do apresentador deve ser alta, clara, bem articulada, com palavras bem pronunciadas e variações de entonação, a fim de que a exposição ela não fique enfadonha. Verificar também se o apresentador explorou pausas e velocidades em determinadas falas para ressaltar pontos importantes. Então, na exposição do conteúdo, o apresentador ele pode falar um pouco mais rápido ou então um pouco devagar. Isso depende um pouco do grau de importância das informações fornecidas e explicadas. Está sendo exposta, ela fique mais clara para o seu interlocutor. O próximo critério diz respeito ao olhar. Deve-se verificar se o apresentador olhou para o público, observando reações positivas e negativas. Então, deve-se verificar se o aluno ele não ficou olhando só para o professor, porque geralmente quando na hora de apresentar, a gente fica olhando para o professor. Então, isso é um equívoco. A gente deve olhar para o público em geral, observar as suas reações. Verificar também se o apresentador olhou para todas as pessoas sem privilegiar um único interlocutor. Então, nós não devemos focalizar apenas uma pessoa, mas sim o conjunto, olhando para todas as pessoas. Por fim, o último critério refere-se ao tempo. Deve-se verificar se o apresentador controlou e organizou bem o tempo, sendo capaz de ajustar a exposição ao tempo estipulado. Então, se uma apresentação deve ser produzida em meia hora, então toda a organização do seminário deve obedecer a esse tempo, porque se ultrapassa, ele não é bem visto, isso mostra a falta de organização.
Então, deve-se organizar toda a apresentação de modo a que o tempo ele seja obedecido. Bom, vou falar um pouco agora sobre as boas práticas utilizando o editor de preparação do seminário, a parte de apresentação e a parte também de avaliação. Agora, nós iremos aprender como o nosso seminário ele vai ter uma boa organização quanto aos slides, que geralmente é por meio deles que a gente prepara o nosso trabalho. O que eu vou falar aqui é a partir de um material adaptado do professor Elber Silva, do IFRN Campus de Canguaretama. O objetivo de uma apresentação, recapitulando, é convencer o público-alvo sobre um tema. Então, é a partir de uma temática que a nossa apresentação ela vai se desenvolver. O foco de uma apresentação ela oscila entre a audiência e o orador. A audiência é o nosso interlocutor, é o nosso público, e o orador é aquele que está apresentando. De forma geral, nós temos um tema relevante. Esse tema ele é apresentado de forma acessível, de forma que aquele que estiver me ouvindo compreenda, e a partir dessa compreensão ele se convença do que eu falei. Então, nós temos um tema relevante, uma apresentação acessível e um convencimento. Então, o convencimento é ele que vai dirigir aquilo que eu vou falar, porque eu não vou falar por simplesmente falar, mas com o objetivo de que o meu interlocutor ele compreenda aquilo que foi exposto e que o convence das informações fornecidas. No meu slide, ele deve obedecer para uma comunicação mais efetiva, de forma que gere boas impressões no meu interlocutor, ele deve ter uma capa, deve ter introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Os elementos a serem observados são o design do slide, verificar se o modelo de slide ele é bem visto, ele não prejudica a minha apresentação, verificar também as fontes, né, que diz respeito aos tipos e às cores, verificar se o tipo de fonte utilizada não está prejudicando a leitura, as cores também, verificar, como falou, cores e contraste. No momento de apresentar, eu intensifico uma cor de modo a chamar a atenção do meu interlocutor. Verificar também a questão das animações e também o fundo, né, dos slides, que são as cores e imagens. Deve-se observar também a ortografia e a gramática. Então, para gerar boas impressões, o meu texto, que está no slide, os tópicos, eles devem estar de acordo com as regras da gramática. Então, se ele não está, ele não vai gerar boas impressões e não vai ficar bem efetiva no momento da apresentação. Geralmente, a gente observa as pessoas no início da trajetória escolar, no tratamento com slides, elas cometem alguns equívocos. Que nós temos um modelo de slide, certo, de fundo preto. Então, isso é ruim, porque prejudica a leitura. E a gente também pode observar o quê? O assunto, a cor do plano de fundo, tamanho da fonte e as ideias principais desse texto. Nós temos o Facebook se comprometeu nesta quarta-feira a investir US$ 1 bilhão no setor jornalístico durante os próximos 3 anos. O anúncio ocorre um dia depois de a rede social anunciar que voltará a veicular conteúdos noticiosos na Austrália, após chegar a um acordo com o governo local sobre uma nova normativa que obrigaria a empresa do Vale do Silício a remunerar os veículos de comunicação australianos pela publicação de suas notícias e reportagens. Então, esse trecho, ele foi recortado e posto no slide.
Então, ele não tá produzindo nenhum efeito positivo, porque qual é a ideia resumida desse tópico, desse texto? Então, eu teria que estar resumido um tópico que resuma. Tem também o tamanho da fonte, que está pequena. Quais são as ideias principais? E a cor do fundo, que prejudica a comunicação. Então, na apresentação, a gente deve criar tópicos. Então, a gente não deve colocar um trecho, certo? De tudo aquilo que eu vou falar. Não, eu vou apenas resumir a minha fala e colocar no slide, de modo que, quando eu estiver apresentando, eu vou observar aquele tópico e vou lembrar daquilo que eu vou falar. Porque quando a gente coloca muito texto, a apresentação ela fica poluída. Muito texto, e isso é ruim. Então, as palavras, ela deve ter no máximo até sete termos, né? Se não, no máximo ali 2 linhas, 1 linha. E nós devemos, como eu acabei de falar, evitar transcrições. A gente deve fazer resumo daquilo que vai ser apresentado. Também, na hora de produzir os slides, quando a gente vai colocar uma palavra que ela é de origem estrangeira, nós colocamos ela destacada em itálico, que é uma forma meio oblíqua, né, da palavra fica um pouco oblíqua quando vocês estão vendo aqui o nome itálico, ou entre aspas. Então, se é uma palavra estrangeira, coloca entre aspas ou em itálico. Geralmente, as fontes que a gente utiliza para confeccionar os slides é Arial e Calibre. Também o tamanho do título do slide é 44 e o corpo do texto é 28. Então, na hora de confeccionar os slides, a gente também deve não colocar apenas textos, mas também colocar gráficos, colocar imagens. É porque uma imagem, ela vale mais do que 1.000 palavras. Ela fala muito a imagem. Então, se aquilo que eu vou apresentar ele pode ser resumido por meio de uma imagem, então eu vou colocar a imagem de modo que fique menos densa a minha apresentação. E também, vamos falar agora sobre a aplicação de cores. As cores influenciam os olhos da audiência, positiva ou negativamente. Atenção versus monotonia. Então, eu devo prestar atenção nas cores que eu vou utilizar no meu slide. A escolha das cores depende do modelo usado. Então, se é um modelo cinza, a gente pode utilizar uma apresentação, uma cor preta, né? E assim sucessivamente. E também a gente utiliza a nossa lâmina de apresentação é o branco, plano de fundo, e a cor é preta. Plano de fundo branco, cor preta. Nós devemos utilizar uma terceira cor para enfatizar texto. Então, eu utilizo um negrito, por exemplo, uma outra cor amarela ou azul para ressaltar algo importante no meu texto, no texto do slide. Então, a gente vai ver agora os mau usos de cores. Então, a gente tem aqui um slide com diversas cores que não ajudam em nada em nossa apresentação. Nós aqui também temos um plano de fundo amarelo com cor do slide verde. Não está ajudando em nada. Nós também devemos prestar atenção às animações. Né? As animações é aquela transição de um slide para o outro. Pode utilizar animações para enfatizar uma ideia também. E isso depende diretamente do computador, das configurações. Lembre-se, menos é mais. Não exagere no uso de animações, porque isso tira a atenção do seu interlocutor. Vamos observar aqui 2 exemplos. Nós temos aqui, olha, a transição, né? Então, essa apresentação, assim, sempre no decorrer da nossa apresentação, isso é muito enfadonho, isso é muito ruim. E essa outra animação também. Então, isso daí tira a atenção do meu interlocutor. Então, animações dessas devem ser evitadas e utilizar aquelas mais simples, né? A tradicional, que é de um slide para o outro sem grandes efeitos.
Agora, pessoal, eu irei exemplificar, mostrar para vocês um exemplo de uma apresentação que eu utilizei na época que eu estava no ensino médio. Então, aqui nós temos um modelo de slide. Como eu falei, na nossa apresentação nós devemos ter uma capa, que é o primeiro slide, e nele a gente coloca o título do trabalho, que no meu caso é um texto de Mia Couto, O Menino no Sapatinho. Nós colocamos os componentes do trabalho, certo? As pessoas que estão na nossa equipe. Aqui eu coloquei, na parte inferior, eu coloquei o nome da disciplina, que é Língua Portuguesa e Literatura 3, o nome da professora, docente, e eu coloquei o nome da minha turma, que é Informática do terceiro ano vespertino. Falei também que nós deveríamos ter um roteiro. Então, o roteiro é aquilo que eu vou apresentar. Então, vai ter o quê? A introdução, certo? Introdução, o desenvolvimento, que diz respeito aos tópicos do conteúdo. Então, vai ter tratar daqueles elementos da narrativa, resumo, enredo, personagem, espaço, tempo, narrador. Esses outros tópicos chega na conclusão e chega também às referências. Então, aqui nós temos um padrão. Então, nós temos a capa, o roteiro. O roteiro eu vou colocar a introdução, desenvolvimento, certo? Que é os tópicos da minha apresentação. A conclusão, a partir do que foi falado, apresentado, bem como as referências. Então, a introdução, a gente optou na época por não colocar nenhum texto, apenas falar sem colocar no slide a nossa fala. Então, foi apenas um tópico, introdução. Em seguida, resumo, né, que a gente falou sobre o resumo, enredo. Nesse enredo, decidimos colocar apenas trechos da narrativa. Então, selecionamos um trecho e colocamos no nosso slide. Então, nós temos o título, o nome Apresentação, tamanho 44, e o corpo do texto aqui é 28. Eu havia falado que a gente não deve colocar muito texto na nossa apresentação, sendo que aqui é aceitável porque é um trecho de um, de um, um fragmento do texto que a gente estava trabalhando, de Mia Couto. É apenas um fragmento do texto que decidimos colocar no slide, porque é a partir dele que a gente vai desenvolver a nossa apresentação. Nós temos também aqui o tópico, clímax e desfecho, outro trecho. Personagens, então a gente colocou o tópico, ó, personagens secundários, o pai e a mãe, um trecho, tudo tamanho 28, o corpo, título 44. O espaço, nós temos aqui espaço fechado e social, o tempo, então foi tópico, o tempo é cronológico, tempo de vida, experiências, alegrias, dores, etc. O narrador, então são tópicos. Ó. A história é contada por um narrador de terceira pessoa, narrador onisciente intruso, aqui um subtópico do tópico, narrador onisciente no conto. Quais são as características? Então aqui, as características do autor. Então, bem resumido, porque a partir desse resumo eu consigo desenvolver, conduzir a minha apresentação, como vocês podem ver aí. Então, só tópicos. Então, aqui a conclusão, que decidimos não colocar no slide, e as referências. As referências diz respeito aos sites, aos livros que foi consultado para produzir o seminário. Apresentação do seminário. Para esse seminário, os outros, para quem vai fazer faculdade, curso técnico, curso subsequente, o seminário é um gênero muito cobrado, né? Então é importante que a gente faça da melhor maneira possível. Então é bom que você fale o que você sabe, não ficar preso a texto decorado, que é isso. Às vezes a gente vê lá uma frase e decora ela do jeito que está lá, mas não aprende o que está sendo escrito lá, o que está sendo dito lá. Então é importante que a gente entenda o que é que eu preciso aprender e o que é que eu preciso decorar, né? Porque, por exemplo, no seminário de romantismo, você aprende que decora que Iracema foi publicado em 1800 e tananã, mas você não sabe o que está acontecendo em 1800 e tananã. Então você decorou aquilo, não está acrescentando em nada na sua publicação se você não souber a importância de falar o ano de publicação, né? Que qual era o período, se era pós-independência, se era ditadura militar, se era Primeira República.
o que é que estava acontecendo ali. Então, isso você precisa aprender para entender por que os textos eram feitos daquela forma, né? Então, o contexto histórico é muito mais importante do que o ano, simplesmente aquele número. Isso você pode botar no slide, você pode ver, isso não vai prejudicar a apresentação de vocês, entendeu? Então, tentar produzir slides simples e organizados, Simeone deu muitas dicas sobre isso, nem preciso me estender. Inserir tópicos ou frases no slide, não colocar sua fala completa. Senão, se fosse só para colocar o texto no slide e ler, você ia passando o slide e seus colegas liam, né? Então é importante que traga uma novidade na sua fala. Buscar estabelecer relações entre as suas falas com os seus colegas, eu já falei sobre isso. Usar exemplos e reformulações para tornar o discurso mais claro. Além disso tudo, uma das melhores coisas que a gente pode fazer para quem tem problema em falar em público, para quem fica inseguro, é ensaiar. Porque ensaiando, você fica com aquilo fresco na cabeça, então, de uma certa forma, quando você vai falar, você já falou antes, não é a primeira vez. Então, quebra um pouco o gelo. Seja sozinho em casa no espelho, se vendo, seja gravando a própria voz, seja com o grupo em si, vendo como é que vai ser essa organização de troca de fala. Então, ensaiar possibilita vocês a verem como é que vocês estão. Tipo, não, isso aqui já está tranquilo, eu preciso me dedicar mais a ensaiar tal coisa. Então, o ensaio ajuda muito, muito, muito a ter uma segurança na hora de falar, né? Então, uma dica muito importante é ensaiar. Além disso, e por fim, né, vocês vão produzir uma atividade para avaliar os conhecimentos adquiridos, né, nessa aula e no assunto de literatura. Né? A professora Antônia vai dar mais alguns encaminhamentos e estamos ansiosos para ver as produções de vocês, né, dos seminários. E é isso. Obrigada e até a próxima.